Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de fazer a análise desse quinto episódio de Doom Patrol. A gente está fazendo um review da série toda aqui. Esse quinto episódio foi bem mais leve do que o episódio anterior, né? Se você não viu o episódio anterior, dá uma conferida aqui no card aqui em cima, porque é hora de falar desse quinto episódio. E antes da gente falar desse quinto episódio, não custa lembrar para você se inscrever no canal e deixa seu like, que é importante para você receber conteúdos relacionados a esse. Então você só tem a ganhar, porque é hora de falar desse quinto episódio, que foi um episódio um pouco mais leve, né? Tanto nas cenas em si, quanto no desenvolvimento dos personagens. Não entrou naquela parte psicológica pesada, com muita simbologia, não foi nada desse nível, não. O episódio começa com a Jane indo conversar ali com o chefe e tentando retomar a terapia. Ele fala assim, não, vamos voltar a ser como nos velhos tempos. Ela fala, não tem como ser como nos velhos tempos, porque ela já está bastante perturbada com ele, porque ela está tendo ali um conflito interno das personalidades dela, né, das 64, que estão lutando para ver quem que é a principal, quem que toma conta ali, né, da Kay, da menina que ela é. Então ela está discutindo isso daí e a ideia seria que o chefe fosse ajudá-la. Mas o chefe não está com muita moral com ela não, ela meio que não está dando ideia para ele não. Aparece então a Rita indo procurar um novo trabalho, um teste ali de elenco com uma mulher numa feira, etc. E ela vai tentar ali pegar um trabalho na hora até que aparece que a dona não quer muito saber dela, não pôs moral nela, porque na hora dela fazer a apresentação dela, começou a vir na cabeça dela as imagens que ela tinha da mãe dela. Porque no episódio anterior a gente viu que a mãe dela, para conseguir um papel para ela, a mãe dela teve um relacionamento ali com o produtor, etc. Essas coisas que infelizmente acontecem e que ficaram na cabeça dela. É como se ela falasse assim, a única coisa que eu sou boa é ser atriz. E da coisa que eu sou boa, eu ainda nem merecia entrar, então isso daí tem um impacto, um trauma muito grande na vida dela. E falando em impacto muito grande, é hora de mostrar o Cliff, porque ele tá ali vasculhando algumas coisas, procurando uma fita, né, dele, né, de memórias dele ali, acaba que ele encontra uns rascunhos de desenho do chefe, e dentro desses projetos de robô para ele, tem um molde de robô que não tem como você não ver, que é um robôzão, um aranhão, né, ele como em formato de aranha, tipo assim, só um torso, só o corpo dele, com muitas patas de aranha e a cabeça do próprio Cliff, ia ficar uma coisa escabrosa, até o próprio chefe fala assim, não, isso aí tem alguns erros, tal, mas gente, só da gente pensar nisso é cabuloso. Essa conversa entre ele e o chefe se dá pelo interesse que o Cliff tem em poder melhorar, e o chefe fala com ele que tem como começar a melhorar ele na questão da sensibilidade ao toque, porque no momento ele não tem, né? Ele não sente as partes do corpo dele. Só que como o chefe não vai conseguir fazer isso, e o chefe fala assim, isso pode demorar décadas até funcionar, ele vê assim, mas talvez nem o chefe dure décadas, porque o chefe desde o início da temporada, ele tá já nessa iminência aí dele não ter mais a vida longa que ele teria. Então o chefe talvez não dure mais tanto tempo. Como o chefe não vai durar mais tanto tempo, ele não pode ajudar o Cliff, então o Cliff vai procurar o pai do Cyborg. Quando ele procura o pai, os três na verdade, o Cliff, o Cyborg e o pai, vão ali para um parque conversar, mas o pai ele não topa fazer essa melhora, esse ajuste aí no Cliff, né, no robô, ele não topa, mas além de não topar, ele se sente também ofendido, porque na verdade, ele não queria melhorar o filho dele, ele queria salvar o filho dele, ele fez o filho dele por necessidade, porque precisou, porque senão o filho dele morreria. É bem diferente do Cliff, né, que foi um experimento do chefe. Enquanto os dois estão ali na rua, eles param no carro e vão conversar, e esse episódio é interessante porque o Cliff está atrás de sensibilidade, e ele está conversando nesse episódio com mais sanidade, porque até então ele estava mais bravo lá com o chefe e xingando what the fuck, what the fuck, what the fuck, a cada 5 minutos é um what the fuck dele. E nesse episódio ele não falou isso tanto assim, né? Porque ele tá mais buscando melhorar algum aspecto dele do que simplesmente negando e xingando a realidade dele. Ele até tem uma ideia de fazer uma dupla com o Cyborg Steel, que o nome dele é Cliff Steel, e Stone, de Victor Stone. E Steel and Stone é um trocadilho para aço e pedra, a dupla dinâmica. Então ele tem uma ideia de um seriado, lá é bastante divertida a ideia de seriado, fica parecendo seriado dos anos 70, e nessa de estar ali dentro do carro, o Cyborg sai e ele vai e vê alguém roubando no carro. Nessa briga aí, o ladrão do carro perde o dedo.
ele perde o dedo e o Cliff pega o dedo para ele. Gente, o dedo ele é um símbolo de táctil, né? De sensibilidade. Então o dedo representa a sensibilidade que o Cliff está querendo ter para o corpo dele. Então por isso que ele pegou o dedo e guardou no bolso. É nojento ver o dedo lá, mas a série é assim. A gente vê então a Baby Doll brincando com a Dorothy. Elas já estão brincando ali. E é muito legal ver as duas. Finalmente a Dorothy tem uma amiguinha. E durante a brincadeira ali, a Dorothy acaba falando para Baby Doll que ela tem alguns amigos, né? Que são aqueles amigos imaginários bem reais que a Dorothy tem. A Baby Doll então pede pra Dorothy, fala assim, ó, eu quero conhecer seus amigos. E a Dorothy fala muito claramente, sim, mas seja educada com eles. Quando a Dorothy imagina aquele monstrão, aquele lobo gigante e tal, que chama-se Manny, na verdade não é um lobo, é um urso misturado com lobo, com alce, etc., chamado Manny. Na hora que a Baby Doll vai encostar, ela encosta de maneira brusca, ela vai de uma vez, ou seja, ela não obedeceu a Dorothy, ela não é educada e na mesma hora a Dorothy tira aquele monstro, né, da imaginação dela e o monstro some, o que causa uma racha entre as duas, porque até então elas estavam bem amigas, mas agora que a Baby Doll não fez o que a Dorothy pediu, a Dorothy corta a Baby Doll e daí elas começam a ter essa discussão de falta de confiança. Esse episódio ele começa meio devagar, mas daqui em diante ele tem dois plot twists que me surpreenderam. Tanto o plot twist que eu vou falar agora do Larry, quanto da própria Dorothy, gente, são assim... O Larry, ele vai com a Rita visitar o outro filho dele, porque um dos filhos dele morreu e ele vai visitar ali, meio que passar um dia, né, com o filho dele lá. Ele encontra o filho, conhece o neto, conhece o bisneto também, apresenta a Rita e tal, e durante essa conversa ali, ele até vai conversando com o filho e o filho vai falando que houve essa informação, que ele teve a informação de que o pai dele, no caso o Larry, não morreu e o Larry achava que todo mundo da família dele tinha ele como morto. Na verdade, teria ele como morto, filho, mas um dia chegou, o filho dele falando que um dia chegou algum oficial de defesa lá contando para a família que o Larry não morreu e que por uma questão de estado ele estava sendo escondido. Isso daí gerou no filho uma revolta, porque se o pai dele tá morto há tanto tempo, quer dizer, morreu, né, há tanto tempo, mas você descobre que tá vivo e até hoje, cadê esse pai que não voltou, né? O que será que aconteceu? Então o filho fica bastante, mostra, né, que durante todos esses anos, o que a gente não sabia, que durante todos esses anos ele pelo menos desconfiava que o Larry estava vivo. E ele fala assim, isso é uma catástrofe, isso aí é uma coisa, um trauma na vida de cada um e ninguém sobrevive a Larry Trainor. Nessa conversa, o Larry também se expõe e fala que ele é gay. Acontece que essa informação, ela acaba passando despercebida, por quê? E nesse momento que acontece uma virada, porque naquele momento dramático começam a chegar vários casos, a gente não tá sabendo o que está acontecendo e na verdade o filho dele chamou o departamento de defesa para poder prender o Larry. É quando ele manda o espírito negativo sair e matar todo mundo ali, né, dos policiais, né, do estado que estavam ali e na troca de tiros o neto dele morre ou é atingido. Gente, isso daí quer dizer, o cara já estava traumatizado por ter visto o filho. Depois ele fica mais traumatizado por o filho saber que ele estava vivo e que o filho era estava super resistente à presença dele. E ainda por culpa dele de estar ali, ainda o neto morre. Gente, é um trauma atrás do outro, ninguém supera isso não. Hein? Quando eu vi essa cena eu falei, nossa, que momento de tensão esse aí, porque eu não esperava. Mas o que eu não esperava mesmo ainda era o super final, que na hora de brincar ali da Dorothy brincando com a Baby Doll, elas vão brincar de esconde-esconde e enquanto a Baby Doll está caminhando ali pela casa e desce para o porão, ela vai tipo para uma fornalha ali, talvez onde o Miles, né, onde o chefe fazia alguns experimentos ali, a Dorothy está escondida dentro de uma fornalha dessa e ela dá um susto na Baby Doll e ela fala assim, isso é porque você estava mentindo, porque a Baby Doll está querendo convencer a Dorothy de que o chefe é mau. Mas junto desse processo da Dorothy, a gente vê que o Candlemaker está conversando com a Dorothy mais vezes. Desde o primeiro momento do episódio já aparece ele conversando. E mais ainda, ele não só conversa frases soltas. Cada vez mais, o Candlemaker consegue conversar no sentido de dar frases completas. Ele só não fala assim, deseje,
Não, sim, ele fala, faça um desejo, faça um desejo. Ele conversa mais com ela. Isso é uma prova de que o Candlemaker, quanto mais o tempo passa e quanto mais ele manipula a Dorothy, ela vai caindo na conversa dele, mais poderoso e mais real ele fica. E assim que ela assusta a Baby Doll, o Candlemaker aparece na cabeça dela falando, faça um desejo. E ela com medo acaba soprando a vela e fazendo um desejo. E quando aparece o Manny, a Baby Doll que se assusta, vira fogo e mata o Manny, que era tudo que o Candlemaker queria. E aí vem a última cena, que é quando a gente vê pelo underground, né, o subterrâneo, o submundo ali da mente da Jane, onde ficam todas aquelas personalidades. De repente, quem aparece lá dentro da mente da Jane? O Candlemaker. Ele está com esse poder, ele já está com esse nível. E ele lá dentro da mente da Jane, ele começa a matar aquelas personalidades lá. Gente, é uma cena assim que eu não esperava. É uma cena doida, tipo assim, eu nunca esperava que o Candlemaker fosse entrar na cabeça da Jane e que fosse dessa forma. O episódio, mais uma vez, ele estava bastante devagar, até que chegou nesse plot twist aí do Larry, e então esse final, o final é como se tivesse valido pelo episódio inteiro. Foi um episódio mais devagar, embora tenha esse final aí surpreendente, que dos finais eu achei que foi o mais legal. Vamos ver, porque o Candlemaker tá cada vez mais poderoso. A Jane foi só a primeira mente que ela entrou, ok? Espero que tenha gostado desse review. Não deixe de se inscrever no canal, deixa o like aí. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!